Olá, hoje conversaremos sobre o romance As Iniciais, de Bernardo Carvalho. Esse livro foi publicado primeiramente em 1999 pela Companhia das Letras, nessa edição que eu tenho aqui. E logo pela capa, nós já conseguimos identificar de que trata-se de uma história muito enigmática. Aqui nós temos 3 corpos que parecem ser de humanos, porém as suas faces são de animais. Além disso, eles também aparentam estar ali em 3 prateleiras penduradas em uma parede. E essa capa não é por acaso, porque a narrativa também é muito misteriosa. Bernardo Carvalho é um autor brasileiro. Ele nasceu em 1960 no Rio de Janeiro. Além de escritor, ele também já foi jornalista e tradutor e recebeu vários prêmios literários, como o Portugal Telecom, o Prêmio de Literatura da Biblioteca Nacional, o Jabuti, e o Bernardo Carvalho é aí, então, muito reconhecido pela crítica literária por ter uma escrita que tem uma qualidade inegável. Porém, essa escrita dele não é de fácil entendimento, muito pelo contrário. Eu acredito que cada vez que nós relemos alguma parte do mesmo livro do Bernardo Carvalho, nós conseguimos trazer para nós novas reflexões, extrair daquela parte outros significados, porque esse livro é de fato muito rico. Você vai lendo como se cada história que está sendo contada para você tivesse outra história por trás dela. Então, o leitor das histórias de Bernardo Carvalho precisa ser um leitor muito atento, muito crítico e, de certa forma, tem que se colocar ali no papel de detetive. Apesar de As Iniciais ser o meu livro favorito do Bernardo Carvalho, esse não é o seu livro mais famoso. Bernardo Carvalho conquistou aí uma notoriedade significativa pelo livro 9 Noites, um livro que eu já resenhei aqui no canal e que eu deixarei o link da resenha na descrição e também no primeiro comentário fixado. Esse é um livro de uma leitura bem difícil, é um livro que frequentemente cai em vestibulares também, e esse livro mistura fatos e ficção. Ele traz a história de um antropólogo norte-americano que vem para o Brasil, mais precisamente para o Tocantins, para estudar uma tribo indígena, porém ele acaba se suicidando por lá. E aí o nosso narrador do livro ele fica fissurado por essa história e vai investigar, vai tentar descobrir toda a história desse antropólogo. Além de 9 Noites, outro livro do Bernardo Carvalho que também tem um espaço significativo na crítica literária é a sua coletânea de contos chamada A Aberração. Bem, As Iniciais é um livro relativamente curto, ele tem exatamente 130 páginas, porém não se engane, apesar de ele ser um livro pequeno, em questão de quantidade de páginas, ele é um livro muito grande e muito pesado no sentido do quanto ele vai te perturbar, te tocar e te prender na história. E se você gosta daqueles livros que exigem muito da tua atenção, que vão te fazer pensar mais, se tornar mais crítico, já fica aí essa grande indicação. São livros difíceis, mas de uma leitura incrível e que vale a pena. Eu tive que reler um parágrafo ou outro, fazer várias anotações, marcações, mas eu gostei muito desse aprendizado. Eu acho que nós podemos inferir que o leitor de Bernardo Carvalho, ele faz parte da construção da história, porque é muito pertinente que ele de fato se envolva nela para que haja a construção dessa compreensão. Então o Bernardo Carvalho não é daqueles escritores que dá tudo pronto para o leitor, ele realmente conta com essa participação dele. O protagonista de As Iniciais é também o nosso narrador, e ele é um personagem extremamente conturbado, e é claro que isso vai refletir na forma como a história é narrada, então isso também, mais uma vez, realça a dificuldade dela. Aqui nós acompanhamos a história de um jantar, que tinha tudo para ser um jantar comum, porém ele acaba tendo um desdobramento muito diferente. O nosso narrador vai se reunir com mais 11 pessoas em um mosteiro abandonado em um pequeno vilarejo. E esse jantar aparenta ser um jantar de escritores, artistas e pessoas desse meio.
E toda a descrição desse cenário é muito bem feita, muito bem construída, então você realmente se sente lá. E eu já sabia mais ou menos que Bernardo Carvalho escrevia essas histórias mais misteriosas e até de certa forma um pouco macabras, não no sentido de terror, espírito, nada disso, mas no sentido de te perturbar de fato, porque parece que você entra na mente desse personagem como se você estivesse entrando em um labirinto, então você fica preso lá e você vai se tocar com a história dele. E também toda essa camada de 12 pessoas se reunindo para jantar num lugar abandonado, um lugar misterioso, me lembrou muito as histórias da Agatha Christie, e inclusive uma das escritoras que estava presente nesse jantar estava escrevendo um romance policial, e aí ela conta para os participantes parte da história do romance dela. E algum deles chega até mesmo a comentar que se parece muito com uma história de Agatha Christie. E aí o leitor ele passa a acreditar que algo ali vai acontecer, porque nas histórias de Agatha Christie geralmente um grupo de pessoas se reúne aí e tudo mais. E uma delas acaba morrendo, e aí um deles é quem matou e nós vamos descobrir. Porém, a história aqui é bem diferente e a perturbação é bem maior. Algo também que realça a dificuldade da leitura desse livro é que os personagens principais, eles não vão ter os seus nomes mencionados na história. O narrador vai se referir a eles somente pelas suas iniciais. Não sabemos, né, se ele faz isso porque ele quer somente, ou se ele está ali tentando proteger a identidade deles, enfim. Mas eu acho isso muito pertinente de ser mencionado porque retoma o nome do livro, as iniciais. E essas iniciais vão aparecer em outros momentos da história. E aí, nesse jantar também há uma menção, aliás, várias menções, a uma doença, mas apesar de haver várias menções, parece ser a mesma doença. Só que eles não falam o nome dessa doença, eles falam sintomas dela e dá a entender também que um ou outro personagem ali, quem sabe todos, estão com essa doença, mas não fica claro. E é interessante pensar que trata-se de 1999, a publicação do livro, né? Não sei exatamente quando Bernardo começou a escrevê-lo. Mas é um momento da história, enfim, geral, verdadeira, não somente da literatura, em que se falava muito da AIDS. E a AIDS também tem essa questão das iniciais, que novamente retomaria o título do livro. Só que em nenhum momento temos o nome. E aí eu li um artigo acadêmico na internet, inclusive, que o nome do artigo, se vocês quiserem procurar depois, era algo como As Figurações da AIDS em As Iniciais de Bernardo Carvalho. E eu achei interessante porque os autores desse artigo, eles vão selecionando várias partes do livro que dão a entender que se trata da AIDS. É uma análise bem pertinente. Durante a minha leitura também, antes de ler o artigo, eu já pensei que poderia ser a AIDS, mas eu acho um pouco complicado porque o autor não chega a afirmar que é, então você tá, de certa forma, conduzindo o leitor à sua leitura. Enfim, mas a literatura pode fazer isso, então de qualquer forma é uma dica ler esse artigo também depois de ler o livro. E essas 12 pessoas que se reúnem, então cada uma delas ou sofreu uma experiência de quase morte, ou estão para sofrer. Então também é bem pertinente isso, e essa informação não é um spoiler, porque ela já está ali na sinopse do livro, que também é uma sinopse que já mostra a que propósito ele veio, que é de deixar esse leitor preso num labirinto de possibilidades. Além de tudo isso, o nosso narrador, durante esse jantar, ele recebe uma caixinha. Nessa caixinha estão gravadas as iniciais VMDS. E eu li esse livro em 2014 e até hoje eu lembro das iniciais VMDS. Bernardo Carvalho, espero te encontrar algum dia e te perguntar o que significa VMDS. E aí, esse narrador carrega essa caixinha no bolso por anos, mais de 10 anos, porque ele quer descobrir o que significa, o que isso tem a ver com ele, enfim, ele sente que tem alguma coisa a ver com ele, pois afinal alguém entregou essa caixinha para ele durante aquele jantar, então ele acredita que uma daquelas pessoas deveria estar envolvida. Então a história também é repleta de flashbacks, porque ele vai tentando lembrar tudo o que aconteceu, para tentar encontrar alguma pista do que significa aquela caixinha, aquelas iniciais. E você também vai ficando muito preso, querendo saber o que significa. Enfim, coisas acontecem, coisas bem estranhas. E esse narrador acaba até mesmo se envolvendo com uma pessoa que estava presente naquele grupo amorosamente, ao que tudo indica. E do nada essa pessoa para de falar com ele, e aí você também quer saber por quê, sabe?
há vários mistérios e você vai sendo preso nessa investigação. Você vai se envolvendo muito. E aí é legal que no final, assim, sem ser spoiler, tá? Não vou dar spoiler, não se preocupem. Esse narrador chega a encontrar uma pessoa, um pintor que estava presente naquele jantar. E não é spoiler até porque tá aqui na sinopse essa parte, tá? E aí você acha que agora, nesse momento, tudo será revelado. E o que o pintor conta pra ele é algo totalmente diferente do que você imaginava, vai quebrar com as suas expectativas, mas mesmo assim vai ser algo assim fenomenal, sabe? Que vai deixar uma pergunta em aberto, uma questão em aberto, mas que de certa forma você sabe a resposta. Gente, é um livro aí que vale a pena, então vamos valorizar a nossa literatura brasileira, dando a chance para esses autores que merecem, porque Bernardo Carvalho, sem dúvida, é um autor aí muito importante, que não é tão reconhecido, infelizmente, pelo público. E isso tem motivo, né, gente? Porque a leitura dele não é fácil, então não é uma literatura de mercado que você vai comprar e ler no final de semana na praia de forma alguma. Não sei que você seja uma pessoa muito perturbada, né? Talvez. Mas dificilmente, sabe? Inclusive, Bernardo Carvalho é polêmico nesse sentido. Teve uma Flip, que é uma feira de literatura muito importante para o Brasil, em que perguntaram para ele dessa relação dele com o leitor, porque, enfim, Bernardo Carvalho não tem redes sociais, não tem essa comunicação muito ampla com os leitores, escreve um texto muito difícil. E aí perguntaram para ele, né, nesse sentido dessa relação dele com o leitor, porque ele escrevia de forma tão difícil, porque ele não tinha esse contato. E ele falou que F o leitor, se é que vocês me entendem, o YouTube não permite que eu fale essa palavra aqui, mas F C o leitor, basicamente. E aí foi muito polêmico, né, porque como assim dane-se o leitor, sendo que você é um escritor e que você escreve seus livros para esse leitor. Mas o Bernardo Carvalho, na verdade, ele quis dizer que ele está ali interessado em fazer a sua literatura, em escrever os seus textos, agrade a quem agradar, desagrade a quem desagradar. Ou seja, ele não escreve pensando se vai vender, não escreve pensando se vão aprovar. Ele escreve pensando naquilo que ele acredita, nos seus próprios ideais, e isso também não deixa de ser magnífico. Trabalhei com esse livro também no meu TCC, não trabalhei somente com ele, mas ele foi um dos livros que trabalhei, então pra mim, assim, também tem esse apego emocional. E eu recomendo muito pra quem gosta de mistério, pra quem gosta de uma leitura perturbadora, uma leitura difícil, tá? Não tem nada, assim, de terror lá, não. Quem não gosta de terror não tem problema, tá? Não vai ter nenhum espírito, fantasma, nada disso. É outro tipo de perturbação. E fica a dica aí pra vocês. Bom, não esqueçam de curtir o vídeo se assistiram até aqui, também se inscrevam no canal e vejo vocês na próxima resenha.